Programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, programa sempre vinculado de segunda a quinta-feira, de 6 às 7 horas da noite. Muito boa noite, eu sou Caliel Conrado e a partir de agora vou entrevistar a empresária e professora Ana Gottfarb, que é a diretora da Faculdade Santa Maria, aqui da cidade de Cajazeiras. Ana, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-la aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite, Peterson, e o prazer, na verdade, é todo meu. Nesse primeiro instante, Ana, eu gosto de fazer uma retrospectiva da trajetória de vida de cada um dos nossos entrevistados. Ana Gottfarb é natural de onde? Minha família é natural de São Paulo, Gottfarb é de São Paulo. Meus avós são... Engraçado, eu não tinha falado disso aí em Cajazeiras. Meus avós são judeus ucranianos que vieram para o Brasil, aportaram em Santos. E aí os Gottfarbs, que é uma família pequena, na verdade, no Brasil, tecnicamente pequena, poucas pessoas. E daí meu pai veio na Paraíba para uma visita profissional, se apaixonou por minha mãe, ficou, e eu sou pessoense. Pessoense, sua mãe... E agora cajazeirense, né? Cajazeirada. Ótimo. Sua mãe paraibana, no caso, né? Seu pai paulista, descendente de judeus ucranianos. Somos todos judeus. Muito bem. Você nasceu em que ano? Que coisa feia. Que absurdo. Ela não quer revelar a idade dela. Imagina, meu amor, nasceu em 69. Está uma criança ainda. Ana, sua formação basicamente é em João Pessoa. Eu sou bióloga e engenheira. Estudei em João Pessoa, estudei em Campina também. A priori, foi que a primeira formação foi... João Pessoa e depois Campina. Mas foi bióloga, depois foi engenheira? Isso. Por que essas duas? São diferentes. Bióloga, de repente, engenharia. O que foi que levou? A primeira foi o quê? A bióloga, depois foi a engenharia? Biologia, na verdade, eu tenho uma paixão quase que doentia por... Perdão, eu botei isso, mas... Programa Interview para a TV quase que doentia por animais. E, na verdade, essa foi a questão que me levou a fazer biologia. Na verdade, eu não tinha coragem de fazer veterinária, porque daí tinha aquelas práticas de anatomia. E eu fiz a biologia pela questão ecológica da coisa. Mas eu sempre gostei muito de construção, por um outro lado também. Daí terminei que também fiz engenharia. Engenharia civil. Fiz engenharia também. Como foi que se deu a vinda de Ana para a cidade de Cajazeiras? Eu terminei o mestrado e 24 horas depois tinha um concurso na Federal daqui. Aí eu terminei que vim me vinculando ao UFCG, que na minha época era o UFPB. Eu vim para o UFPB e depois a gente resolveu abrir a Faculdade de Santa Maria, partir para a iniciativa privada, eu e a professora Sheila, que eu conheci aqui em Cajazeiras. Você veio lecionar o que na Federal. Qual disciplina? Lecionei genética, embriologia, lecionei ecologia. Como se deu? Aí você, na UFCG, relativamente uma situação, entre aspas, cômoda, de repente você resolve romper com isso e abrir uma instituição a nível superior particular. Como surgiu? Foi ideia sua ou partiu da outra diretora, Sheila? Na verdade, não tem muita coisa romântica. Eu queria dizer que tinha uma coisa mais romântica envolvida, mas não tinha, assim. Na época, eu ia todo final de semana para casa. Eu voltava para casa dos meus pais. E a situação da Federal foi uma questão que eu vi que eu não conseguiria me manter, na verdade, inserida naquele contexto. E eu queria trabalhar com educação. Então, eu queria continuar trabalhando com educação. Minha família inteira são formados por educadores. E eu queria trabalhar com educação. Aí foi que conversando com o irmão de Sheila e também com meu pai falou, não, filha, abra uma faculdade, daí você caminha com a faculdade. E o irmão de Sheila também achou uma ideia super interessante. Terminou que influenciou bastante ela, o professor João Bosco. E aí a gente começou a fomentar a ideia. E eu já estava apaixonada por Cajazeiras na época. E também a localização geográfica de Cajazeiras, num contexto acadêmico, era muito interessante, é muito interessante. A gente está no polígono das cercas, eu estou cercada por 4 estados, e vendo a carência total aqui também, aí a gente resolveu implantar aqui. O primeiro curso da faculdade foi de enfermagem? Enfermagem. Foi de enfermagem, seguido de? Seguido de fisioterapia, farmácia, biomedicina. Praticamente ligado à área de saúde, né? Medicina. E agora a gente está abrindo engenharia civil e arquitetura. A engenharia civil e arquitetura? Isso. O projeto já está em Brasília? Já. A gente está esperando comissão, na verdade, dos 2 cursos. Que a gente já espera com mais tranquilidade, porque depois que passa pelo curso de medicina,
As outras comissões a gente recebe de uma forma muito mais tranquila, na verdade. Por que investimento diretamente na área médica? Por que não começou para a parte a parte social, a parte de engenharia? Por quê? O que focou você a investir mais no início na área de saúde? A carência, na verdade, era da área de enfermagem, a nível de Brasil. Então, isso não foi uma coisa só que a Faculdade de Santa Maria fez, mas a nível de Brasil, na época que nós abrimos o curso de enfermagem, estourou a enfermagem no Brasil inteiro. Que é exatamente o que vai acontecer agora, só que nós nos antecipamos um pouco. É o que vai acontecer agora com engenharia civil. Eu digo, por causa da construtora, a gente tem uma carência de engenharia civil hoje gigante no país, em todos os sentidos. E, na verdade, assim, engenharia civil, provavelmente, na minha opinião, vai ser o próximo curso que vai estourar a nível de autorização ministerial. Então, na verdade, a gente vai vendo a carência e para onde vai a tendência educacional de carência dentro do Brasil. Você tem uma média hoje de quantos profissionais já foram formados pela Faculdade de Santa Maria? Uma média por alto? Eu vou ficar devendo Muita gente, né? Eu não tenho, realmente. Ela está com 10 anos em Santa Maria? É, 10 anos. A gente tem em torno de 3 mil alunos hoje dentro da instituição com graduação e mais 600 de pós-graduação. Em torno de 3.600 alunos hoje como um todo. Iniciar um projeto da grandeza da Faculdade de Santa Maria deve ter também, trago muitos desafios e também muitas batalhas. Teve a torcida do contra? Teve. Não entre nessa não vai dar certo não, desista. Eu tive muito isso. Você está gastando muito dinheiro. As pessoas não diziam a mim diretamente, a não ser que fossem amigos. Na verdade, agora eu estou me reportando, quem mais me falou não faça isso foram meus colegas da Federal na época, da própria Federal, que fazia, não, você é uma excelente professora, uma pesquisadora, não faça isso. Mas, assim, determinação, fé em Deus, as pessoas caminham, na verdade. E foi outro desafio muito grande também a questão da implantação do curso de medicina, né? Foi um grande risco, na verdade, mas um risco muito... Você tem alguns riscos que são, no mínimo, programados. Eu acredito muito nisso. Por mais que você arrisque alguma coisa, arriscar a gente arrisca o tempo todo. A gente entra num carro, vai para João Pessoa de carro, pode sofrer um acidente e não chegar em João Pessoa. E a gente assume o risco, entra no carro e vai. Então foi um grande desafio para a instituição. Eu acho que em 10 anos a gente nunca tinha passado. Por exemplo, nós passamos a primeira crise econômica da Faculdade de Santa Maria exatamente na implantação do curso de medicina, que demandou uma logística gigante. Porque, na verdade, assim, já viu 5 anos que não eram liberados cursos de medicina no Brasil. Estava tudo fechado a nível do Ministério da Saúde e da Educação Santa Maria também. veio depois da UFCG, não foi isso? Da implantação do curso? O processo veio antes da UFCG. Antes da UFCG e a implantação depois. Então, na verdade, quando liberaram o nosso, estavam sem liberar há 5 anos e agora, inclusive, fecharam de novo. Então, foi uma logística muito desgastante, mas a gente sempre soube o que estava fazendo. A gente sabia, eu e o professor Sheila tínhamos certeza absoluta de que o curso abriria. Então, era uma questão de tempo e de investir. E de investir mais, até que o Ministério não teve 2 opções além de abrir o curso. Também tem uns cursos de administração lá, né? Tem psicologia, hoje tem enfermagem, tem fisioterapia, biomedicina, medicina, farmácia também? Tem. Farmácia e Tem. Também administração de empresas? Tem. E psicologia, né? Serviço social, psicologia. Serviço social, né? E agora engenharia civil e arquitetura, porque agora com esses 10 cursos, a gente consegue pedir a conversão em centro universitário e depois finalmente em universidade, que é o que a gente quer. Que é a partir de quantos cursos que pode já... Na verdade é por área de reconhecimento. Você Por tem área. que ter alguns cursos reconhecidos em algumas áreas. A gente estava faltando da área tecnológica, que agora que a engenharia civil faz, e os outros cursos a gente já tem cursos reconhecidos suficientes para isso. Já tem previsão quando essa comissão deve vir a Cajazeiras? Para engenharia e Que arquitetura? no máximo em 30 dias. Não mais que isso. Além desses 2 cursos, existe já outros já em mente para o futuro? Por enquanto, a gente tem na programação básica, no PDI da instituição, prevê a abertura de mais 6 cursos. Mas, assim, a estrutura física da gente hoje não demanda a construção de mais salas. Nós temos que 26 salas. Tem que ter construção de mais salas, mais laboratórios. Mas a gente tem a intenção de 6 cursos, na verdade, agora. A gente vai dar abrir esses 2 cursos, aí vamos retomar o projeto anterior, que é da construção da indústria farmacêutica, que vai ser a primeira estado da Paraíba, e depois a gente retoma para a abertura de novos cursos. O corpo de professores são de Cajazeiras, de fora? Como é que funciona hoje a questão acadêmica na parte de professores da Santa Maria? Dos 160 docentes, acho que nós temos em torno de 160 docentes hoje, eu acredito que uns 30, já temos uns 30 daqui, pelo menos da região, de Cajazeiras da região.
não sei se chega a tudo isso, uns 25, 30, mas todo o resto é de fora. Eles vêm de João Pessoa, Fortaleza, Natal, Recife. E é uma das faculdades mais bem credenciadas do Nordeste, inclusive, né, Santa Maria? Somos, Ela teve uma aprovação muito positiva do MEC, né? Temos, graças a Deus. Na verdade, o que falta, a grande lacuna na nossa instituição é aparecer. O presidente da comissão de medicina, depois que o curso foi autorizado, ele deu um exemplo, ele disse: Ana, sabe qual é a diferença porque o peru é tão bem visto e a galinha não? Eu disse: não. Ele disse: porque o peru se espalha e faz um barulho gigante quando quer alguma coisa. E ele disse que o grande problema é porque a gente não tem visibilidade. Eu entro em outras instituições no estado da Paraíba mesmo e fico chocada como aquela instituição tem uma visibilidade gigante a nível de Brasil e a gente tem 3 vezes o tamanho, 3 vezes a estrutura e não tem a mesma visibilidade nem a nível de Cajazeiras, na verdade. Isso é uma coisa que, às vezes, por exemplo, nós temos a maior clínica do Nordeste de atendimento. E não é uma coisa que seja tão... A gente ainda não conseguiu. Eu também nunca tive uma preocupação grande, por isso é uma lacuna Essa nossa. clínica também atende ao público? Atende mais de 100 pessoas por dia. Uma clínica para mais de 60 espaços de atendimento. Desce ambulâncias do Ceará o dia inteiro para atendimento. Qual o serviço prestado oferecido na clínica? Ortopedia, reabilitação, grandes... A gente é referência no SUS para grandes feridas. Só isso já daria um credenciamento grande. Por exemplo, problemas de circulação que provocam grandes feridas. A gente é referência de Patos para cá para esse tratamento. E tudo a custo zero. E agora a gente está ampliando a clínica com 3 centros cirúrgicos, uma sala de maternidade e 6 apartamentos. E o que falta, na verdade, talvez seja uma visibilidade. Por exemplo, agora com medicina a gente está conseguindo isso porque as pessoas estão vindo de Brasília, de São Paulo fazer o vestibular. Mas elas se chocam ainda quando entram dentro da instituição, porque não tinham noção de que a instituição tinha a estrutura a magnitude, né? Que tem hoje, que realmente... Por exemplo, a gente tem 3 centros cirúrgicos dentro da faculdade. Um laboratório de anatomia? São 6. 6 laboratórios. 6 laboratórios de anatomia. A gente tem o maior número de corpos, por exemplo, do estado da Paraíba. Então a gente tem alguns índices que são interessantes, mas talvez a gente não tenha a divulgação que deveria, na verdade. Muito bem, estamos conversando com a empresária, professora e diretora da Faculdade Santa Maria, Ana Goldfarb, no programa Interview. Vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos nesse bate-papo. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos.
Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Inclusive, os amigos internautas também podem acessar a Rádio FM Diário do Sertão, que também é uma rádio online, que também está transmitindo o áudio da entrevista de hoje com a empresária, professora e diretora da Faculdade Santa Maria, Ana Goldfarb. Ana, você também tem outro projeto muito ousado, que é uma indústria farmacêutica aqui na cidade de Cajazeiras. Inclusive, já teve a inauguração da Pedra Fundamental. Como é que está? Parou o projeto? Não se escuta mais falar? O que foi que aconteceu em relação a esse projeto? Conrado, isso é interessante porque muitas pessoas me perguntam exatamente o que foi que aconteceu e acham que, na verdade, foi a gente que... Foi a minha equipe que, na verdade, voltou um pouco atrás no projeto. Mas não foi. Nós entramos com um processo na Cinep, que é o órgão responsável por implantação de indústria, por terreno e implantação de indústria do estado da Paraíba. Demoramos 6 meses enfrentando esse processo. Depois entramos com outro na Sudema. Pra você ter uma noção, foi o primeiro processo desse tipo na Sudema, no estado da Paraíba, que depois de 1 ano e 2 meses foi autorizado pela Sudema, depois de 2 visitas em Cajazeiras. O terreno foi... O processo correu dentro da Cinep como tem que ser. Depois de 8 meses foi publicado em Diário Oficial. Nós pagamos a parte da gente, do terreno. E iniciamos o processo de importação das máquinas que vinham da Alemanha. Contratamos um consultor em Nova Jersey, que ainda trabalhou para a gente 7 meses. E gente minha foi até São Paulo, a feira de máquinas específicas para soro, para produção de soro. Que só tem 5 empresas no Brasil de indústrias que trabalham com esse sistema fechado para soro. E que colocaria a gente numa situação muito confortável. Pra você ter uma noção, os maiores clubes do Brasil hoje, não, o maior é o São Paulo, mas entre os maiores clubes do Brasil são patrocinados por indústrias farmacêuticas. A Astorcar hoje, grande parte dos times, das equipes, são patrocinadas por empresas farmacêuticas. E quase todas têm menos de 10 anos. As que estão nos times de futebol, todas têm menos de 10 anos. Você vê o nível de investimento e de crescimento que isso geraria para Cajazeiras, para Paraíba. A mais próxima que nós temos triplicou sua fábrica, seu projeto fabril, sua estrutura de indústria nos últimos 4 anos, 3 vezes. Então, na verdade, seria uma coisa maravilhosa. De cara, seriam 300 empregos gerados direto. Mas, enfim, resumindo, nós conseguimos o terreno. Uma equipe do Paraná fez o projeto arquitetônico, que é um projeto muito específico, que tem tratamento de água, que tem salinizador, tem, enfim. Depois de tudo isso pronto, nós fomos para Campina Grande contratar uma equipe que vinha fazer os primeiros galpões, e esse terreno foi invadido. O terreno da própria Cinep. E resumindo, eu não podia simplesmente escolher outro local em Cajazeiras, porque estava liberado da Sudema abrir lá. E a Sudema é a pré-liberação da Anvisa em Brasília. Exatamente. Então, depois de conseguir já a caixinha pré-liberada para a Anvisa dos remédios com logomarca, toda a estrutura feita, todo o projeto pronto, pré-liberado inclusive pela Superintendência do Banco do Nordeste, vale salientar, que foram super parceiros. O Banco do Nordeste tinha liberado na época 12 milhões, foi pré-liberado pela Superintendência do Nordeste, para eu trazer as 4 máquinas que eu precisava para cá. A Cinep já tinha liberado até guia de importação, as taxas de importação, a Cinep liberou. A Cinep nos deu 10 anos de abono de imposto. Então, assim, foi todo um trabalho de logística gigante. Mas quando o terreno foi invadido, simplesmente eu não consegui resolver esse problema. A audiência, outra audiência, eu não consegui. Eu também não podia implantar a indústria no resto do terreno, porque não teria como ter um galpão lá dentro do meu terreno funcionando outra coisa.
E eu não consegui desenrolar e alguns políticos tentaram ajudar. Cajazeiras sabe que alguns foram por rádio dizer está resolvido, estou garantindo que está resolvido. Mas, na verdade não estava resolvido. Na prática era outra coisa. Não foi resolvido. Eu fui para a primeira audiência, mostrei a parte na justiça do tamanho do prejuízo que estava sendo levado em todos os sentidos. Até para abrir mão do projeto, na verdade, teria um grande prejuízo para Cajazeiras e financeiro para a gente. Mas não tive como. Até agora, para você ter uma noção, esse terreno ainda está lá. Aí nós pegamos um outro terreno nosso, aterramos ele inteirinho, com mais de 1.000 carradas de aterro. Aí houve uma denúncia nesse terreno, que nós estávamos degradando um rio. E nós tivemos mais 6 meses de processo, provamos que não. E aí foi liberada a implantação nesse novo terreno. E a gente está retomando para fazer a parte estrutural de desenho arquitetônico todo agora nesse novo terreno. Mas tem uma noção do quanto a gente anda batendo, tentando fazer, tentando empreender, tentando fazer a coisa acontecer. Deve estar com uns 3, 4 anos, né? Que tá nessa. Uns 3 anos. E na verdade não consegue porque a logística, infelizmente, da minha cidade, que eu amo profundamente, quem me conhece sabe que eu adoro Cajazeiras, eu adoro andar em Cajazeiras, eu adoro ir para a feira de Cajazeiras. Eu me encontro em Cajazeiras. Mas a dificuldade de empreender, de implantar, de crescer é muito complicado. Existe interferência de outras pessoas que não querem que você acredita nisso? Que existem pessoas que estejam interferindo para que a indústria não seja de fato implantada em Cajazeiras? Eu acho que assim, acho que não teria alguém a esse ponto seria muito, me perdoe, falta de inteligência, porque todo mundo ganharia com isso. Se levar em consideração que plantar uma indústria dessa em 7 anos, a gente pode botar Cajazeiras com visibilidade nacional, através de patrocínio, e isso é uma coisa real, palpável, e você chegar e dizer, vou prejudicar isso, você prejudica uma cidade inteira, eu não acredito dessa forma. Mas individualmente, aconteceu, isso foi lógico. Eu estou dizendo que o processo está correndo na justiça, desse terreno que eu já abri mão, inclusive, já nem quero mais, e do segundo é que a gente resolveu. Mas vamos para frente. Como eu disse, assim, a gente vai abrir agora Engenharia Civil e Arquitetura e eu vou retomar ainda esse ano a construção dos primeiros galpões e vou construir a indústria e ponto. A perspectiva de quantos empregos direto na indústria? Inicialmente 300. 300 empregos? É. Inclusive a indústria, quando de fato ela estiver implantada em Cajazeiras, é a primeira da Paraíba, não é isso? Na verdade, do Nordeste inteiro são 4. No Nordeste todo. E com esse tipo que na verdade soro é o grande carro-chefe de qualquer indústria farmacêutica. Não por valores financeiros, mas pelo volume de venda. E a grande dificuldade é que as outras indústrias, que são 64 no Brasil, elas preenchem soro de uma forma ainda ultrapassada. Para quem não entende, o que seria esse soro? Soro que a gente toma no hospital, quando vai para um hospital a gente toma soro. Soro fisiológico, água para injeção, aquele sorozinho que a gente recebe no hospital. Então, uma indústria, para ela ser de grande, médio ou grande porte, ela tem que produzir soro. E a gente fechou uma compra de uma máquina na Alemanha, que só 5 indústrias usam no Brasil, que são as maiores. Inclusive, entre elas, a genérica, que agora tá gigante, realmente em 9 anos tá enorme. Que é uma máquina que ela funciona em sistema fechado. Ela própria faz o depósito, ela injeta soro, fecha, bota a logomarca da Goldfarb e já libera o medicamento pronto, não tem perigo de contaminação nenhuma. Que a Anvisa, inclusive, indica a compra dessa máquina da Alemanha. Chama Budepac, o sistema Budepac de injeção de soro. Muito bem, investimento aí, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Outro investimento, além da Santa Maria, além da futura fábrica, indústria de medicamentos também, vocês investiram na construção civil, que é a construção de conjuntos, de um conjunto habitacional aqui na cidade, de certa forma, né? Como é que se deu esse interesse? Foi de repente, todo mundo sabe que a Santa Maria trouxe, eu sempre falo isso, falei nos programas de rádio, que a Santa Maria, a implantação da faculdade de Santa Maria, ela permitiu um grande boom no crescimento socioeconômico, né? E também na área da construção civil. Foi visando isso que vocês investiram nessa área também? Não, a construção civil é uma paixão minha. Quando eu comecei a construir a faculdade de Santa Maria, o primeiro bloco foi uma construção do pessoal de fora. Eu contratei alguém, eles construíram o primeiro bloco, que é um bloco hoje pequenininho lá, administrativo. Mas eu participei diretamente da construção. Aí eu aprendi a sentar tijolo, a fazer reboco. Inclusive uma coisa engraçada, quando terminava a obra,
Conrado, 5 horas da tarde, os peões desocupam a obra para voltar no outro dia. E tem umas fotos minhas, que inclusive o professor Ângelo, coordenador do vestibular, me mostrou outro dia, que eu ia para lá e eu limpava a obra inteirinha, sozinha. Mas eu tinha que aprender como é que aquilo estava funcionando. Ele tirou até umas fotos eu limpando as obras. Eu queria saber exatamente como funcionava tudo, de fiação. E aí os outros blocos eu assumia a construção. Então a faculdade foi toda construída por mim, não tinha construtora nenhuma. Mas eu contratava os peões e o mestre de obra eu dizia assim, assim, assim. E na verdade fui dominando a coisa. A construtora só existe de fato há 2 anos mais ou menos. Mas eu própria, com construção civil, eu aprendi as coisas. Então, eu queria dominar aquilo. Era um prazer meu. Fora tem algum outro projeto ainda inovador para ser iniciado? Fora a indústria e a questão da construção civil, tem algum outro projeto aí guardado em segredo que você vai revelar? Criar meus filhos. Somente? Só. Consegui criar pessoas do bem. Pessoas de coração bom. Você tem 2 só. filhos, não é isso? O Isaac e Isadora. Um casal, né? É um Quantos casal. anos? 7 anos, são gêmeos. Pretende adotar mais algum? Não. Porque é difícil, dá trabalho criar Rapaz, filhos. minha menina é um docinho, mas minha menina ele é um pouco animado demais. Aí, assim, acho que se eu puder dar o melhor de mim, eu tô fazendo minha parte. Meu pai, como um bom judeu, ele falava sempre de forma muito lenta, assim, coçando a barba. E uns 2 anos antes dele vir a óbito, ele estava dando uma palestra sobre energia solar, inclusive para os cajazeirenses que nunca ouviram. Meu pai trouxe energia solar para o Brasil. O pesquisador, se hoje tem energia solar em Brasília, em todo canto, meu pai trouxe o primeiro módulo de energia solar do Brasil e da Europa, foi ele que trouxe. Um grande pesquisador. Mas voltando a mim, eu quero criar eles como pessoas do bem. Se meu pai estava dando uma palestra, esqueci, perdi o raciocínio, Conrado. E ele parou no meio da palestra e um doutor que estava lá na mesa, o doutor Kepler, perguntou qual foi o seu maior projeto, professor Júlio, porque ele tinha desalinizadores que ele desenvolveu e outros projetos que foram desenvolvidos por ele. Uma moto que anda a água, ele foi a primeira pessoa que fez esse projeto também, com quebra de hidrogênio no motor. Aí perguntou ele qual foi o seu maior projeto de vida. Aí ele pediu para acender as luzes, pediu para iluminar o auditório. Aí disse, foi aquela menina ali, Ana Goldfarb, foi o maior projeto de vida. Foi educar um ser humano do bem. E eu penso muito nisso quando eu olho para Isaac e Isadora. O que eu quero deles é que eles sejam pessoas do bem. Que eles nunca batam num cachorro, que eles nunca matem um animal, que eles nunca arrancam um pedaço de planta. Eu tento criar de forma humana. Se eles forem pessoas do bem, para mim tá perfeito. Corre. Toma de conta de construção civil, da universidade, projeto para aqui, projeto para acolá. Consegue, né, sobrar um tempozinho para ficar pertinho dos filhos? O tempo todo, na verdade. Eu levo para a escola, quando o motorista não pode, trago. Viajam comigo para João Pessoa, para a casa de minha mãe o tempo todo. Tenho uma relação muito próxima com eles. Eu nado com eles 3 dias por semana. E só viajo com eles. Se todas as viagens que eu fiz, que desde que eles estão na minha vida para cá, nunca mais foi sem eles, assim. Com 2 anos e meio de estar conhecendo Paris, foram para Orlando, depois voltaram para os Estados Unidos, foram para todos os locais agora, eles vão junto. Eu vejo você referendou muito seu pai e a sua mãe. Como era a relação, Ana, com a sua mãe? Ela vai me matar quando ela vê isso aqui, ela vai me matar. Não, minha mãe, na verdade, porque eles se separaram e eu fiquei muitos anos com ele. Por isso uma referência gigante dele. Mas ela é uma pessoa também muito interessante também, foi da Federal. É uma pessoa que escreve, foi uma presa política, inclusive agora foi com esse projeto do governo federal de anistia, que é uma coisa muito bacana, que eu achei que Dilma fez. Ela inclusive foi anistiada há 1 mês em João Pessoa, a nível de governo federal, mandou a juíza e ela foi anistiada. Então é uma pessoa muito à frente do seu tempo sempre, minha mãe. Sempre muito, aprendi também muito com ela. Reside hoje aqui em João Pessoa? João Pessoa? João Pessoa, estão todos lá. Seu pai é da tradição judaica. Você também seguiu a tradição? Você pratica? Sigo no máximo que eu posso, na verdade, porque aqui a gente não tem sinagoga. A sinagoga mais próxima que eu tenho aqui é a Bet Rabai, que é em Recife. E fica muito difícil seguir, porque culturalmente os judeus têm uma cultura muito, muito pesada. Por exemplo, um luto judeu dura 7 dias. Eu digo que eu falo assim, ontem agora eu estive em São Paulo. Então é 7 dias de luto, 7 dias que você acorda 15 para 7, vai para a hebraica.
vai pra sinagoga e não se olha no espelho, come comida caché, tem uma sistemática muito grande. E eu não consigo isso estando aqui. Mas eu fui, fiz bar mitzvah, que é o batismo. Tudo isso eu fiz na igreja católica, na sinagoga. Mas não tenho nada contra, por exemplo, eu vou pra missa também, quando eu quero, enfim, não tenho nenhum preconceito religioso. Quais os princípios básicos que diferem a prática judaica da prática da igreja católica cristã? São quase... Acreditam em Jesus Cristo? Também prega a questão de Jesus Cristo? Isso é uma coisa muito questionável a nível de religião, porque na verdade, se a gente pensar bem, é muito fácil dizer assim, os judeus mataram Cristo. Mas, por exemplo, agora em Cajazeiras morreu ontem um menininho de 3 anos que levou um tiro. Então, alguém de São Paulo não pode chegar e dizer que Cajazeiras matou uma criança de 3 anos. A população de Cajazeiras matou uma criança de 3 anos. Tem que ter uma vírgula religiosa nesse sentido. Ele foi julgado na época, só que Cristo era judeu. Então está falando de um judeu matar outro judeu, na verdade. E o judaísmo é uma religião muito antiga e de um povo que já foi perseguido por demais. Mas essa questão específica de Jesus Cristo, com relação à cruz, é de uma compreensão mais simples hoje. Tirando os rabinos mais radicais, é de uma compreensão mais simples. Foi um bom homem que veio, pregou o bem, mudou a história da humanidade em diversos sentidos. Mas que não é a pessoa realmente que está acima de todos nós, que esse é Deus e não Jesus Cristo. A crença diretamente a Deus. A Deus. A Deus. Que era o que exatamente Maria pregava, Jesus Cristo pregava. Tem santos também, como a igreja católica? Não, temos não. Não temos nada. A sinagoga é um espaço, uma sala qualquer, onde existe a Torá, nossa Bíblia, que tem os ensinamentos. Hebraico, né? Que é onde é feito... Mas hoje em dia, todas as Torás do lado esquerdo está em hebraico e do lado direito está em português. Então você tem como acompanhar em português. Em Israel mesmo tem pouca gente da minha família. Eu tenho uma tia, tenho alguns primos que ainda estão lá em kibbutz. Ainda cumprem realmente o judaísmo como tem que ser. Você tem domínio da linguagem do hebraico, né? De textos? Pouco, na verdade, assim, quando a gente está rezando, na hebraica a gente reza muito cantando. Então eu consigo ter todos os cantos, de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, do Shabbat, eu consigo cantar. Mas meu hebraico é péssimo, é o pior possível. Velho, peba. Na verdade... Mas no final do programa, se eu pedir, sai um? Não, faça isso comigo. Eu nunca nem falei de religião em Cajazeiras, não faço. Primeira vez. Não, na verdade, assim, pra gente fazer o batismo, que é esqueci agora o nome. Então, na verdade, aí você tem que ler um trecho da Bar Mitzvah. Bar Mitzvah faz o menino e a menina faz o Bar Mitzvah. Pra você fazer o Bar Mitzvah, você tem que ler um trecho lá. Então, o rabino vai e te força, você tem que dar uma estudada no hebraico. Mas, francamente, eu só canto aquilo, mas mais nada. Eu fiquei aqui, porque tá junto com toda a família, aí a gente tem que cantar mesmo. E é rituais também na parte temos. Do alimento, né? Tem tudo isso envolvido. Né? O judeu é muito... Como ele disse, culturalmente muito rico. Por exemplo, a gente, com essa alimentação, a gente tem uma comida caché, na verdade, que é uma comida... O que significa caché, a palavra caché? Comida de judeu, que não goi. Goi é não judeu, é uma comida de judeu. Por exemplo, você é um goi, entendeu? E qual a diferença principal? Por exemplo, uma vaca, um exemplo, para o judeu... xiita beber um leite de uma vaca, aquela vaca não pode ser maltratada, o bezerro tem que beber antes e depois tirar o que sobrou. Tem todo um procedimento que veio desde a produção do leite até esse leite ser considerado um leite caché. E tem algumas coisas bem diferentes, como por exemplo o dia do perdão. O judeu, como qualquer outro povo, briga muito entre si, mas o dia do perdão, que é uma coisa muito séria, é um dia que o próprio judeu tem que perdoar e se perdoar e pedir perdão de tudo que ele fez. Então vamos supor, Conrado, que você tem um problema comigo. Nós somos judeus, você tem um problema comigo. Eu te emprestei um carro, você bateu, nunca consertou. Mas no dia do Yom Kippur você tem que ir atrás de mim e resolver aquele problema. Parcelar em cheque, seja como for, você tem que resolver. Então no dia do perdão, todo judeu passa 12 horas sem comer, do pôr do sol
até o pôr do sol, ao nascer do sol, ao pôr do sol, sem comer, resolvendo todas as questões que ele tenha pendente. Não pode levar lá para cima, simplesmente mata alguém aqui, vai lá para cima e já era. Não, no judaísmo você resolva aqui, você fez aqui, você resolva aqui, enquanto o mesmo consciência que você teve para fazer, tenha para desfazer. A cabala é uma vertente esotérica do judaísmo, seria isso? É uma vertente que foi muito popularizada, mas os religiosos também utilizam a cabala, na verdade. Os ortodoxos utilizam a cabala, na verdade. Há muita questão de poderes místicos e paranormais que estão ali imbuídos dentro das letras do hebraico. É por aí o caminho? Tem É por aí o caminho. Mas, na verdade, a cabala, é um estudo científico. Não pode se entender a cabala como um jogo, ponto. Não. A cabala é um processo de estudo, de conhecimento individual, de conhecimento exterior, para que você use esses caminhos para você conseguir o que você quer. Mas nada de muito jogo, muita coisa, toma lá da cá, não. Nem pensar. O judaísmo é muito sistemático as coisas. Não tem muito abono, não. É igual o Yom Kippur, que eu expliquei, que dá para ter uma noção de como a comunidade funciona. Você fez, você desfaz. Tenha consciência de desfazer. Você ensina aos seus filhos a tradição também judaica? Pouco, mas ensino. Já levei em sinagoga quando pude, mostro televisão. Na verdade, eu tenho um segundo pai, que é um líder religioso da hebraica, que é o José Luiz Goldfarb, que é uma pessoa que aparece muito a nível nacional, já teve falando de judaísmo, ele e o Sobel também, o Rabino Sobel. E José Luiz, inclusive, já veio várias vezes aqui em Cajazeiras, veio me ver. Agora, semana retrasada, eu estava com ele em São Paulo. E ele tenta o máximo possível vincular os dois meninos. Mas eu acho que tudo demais é nocivo. Radicalismo é nocivo. Radicalismo em Israel gera morte. Ninguém aguenta mais que você use política ou religião para tirar a vida de ninguém. Isso não tem mais sentido em pleno século XXI. Então, nenhum radicalismo. Eu aprendi com meu pai também. Assim, nada de radicalismo com relação a nada, nem religião. Eles vão poder seguir o que eles quiserem. Contanto, quero muito, desejo muito que eles tenham compreensão de que eles têm que ter respeito e muita fé em Deus. É isso que eu quero deles. Agora, o que eles vão escolher especificamente e o que seguir vai estar no coração deles, eu vou respeitar isso. Ana, agora mudando agora de assunto e voltando para a educação, você como professora, pesquisadora e trabalha diretamente na área da educação, quais são hoje os problemas hoje enfrentados na educação? O que é que falta de fato para que o Brasil se torne um país mais educado, mais voltado para a educação? É políticas públicas, é investimento, é a população em si? Olha, eu acho que assim, a gente deu uma grande mudança de Lula para cá. Isso eu não estou falando de partido político nenhum, porque nem sou vinculada a nenhum. E política está numa outra esquina da minha vida, da qual eu pretendo deixar ela lá mesmo, na outra esquina da minha vida. Mas Lula montou programas por exemplo, FIES, que abriu uma lacuna grande com relação à acessibilidade à instituição. Na sequência, Ana Haddad, esposa de Haddad, que hoje é governador lá é prefeito lá em São Paulo, criou o ProUni, que é outro programa maravilhoso do governo federal. Então, na verdade, hoje, quem quer estudar tem um grande diferencial do que se tinha agora, 6 anos atrás. Agora sim, você tem uma abertura gigante de fazer medicina, fazer qualquer curso que você queira pelos programas do governo federal. Eu tenho uma prova disso lá, eu tenho de 3 turmas de medicina, 80% estão no FIES. Então 80% estão no financiamento estudantil, que isso é uma coisa muito boa. Tem alunos do ProUni fazendo medicina. Então eu acho que já mudou muito. Mas o que a gente precisa trabalhar hoje no Brasil, na minha opinião, é o básico. É o primeiro ano, é o fundamental, é o segundo grau. Esse aí que precisa ser trabalhado no Brasil, urgentemente. Mas quando você fala isso, a sua é mais na via pública ou também a particular? Nas duas. Eu acho que o governo tem que apertar um pouco a iniciativa privada, e ele já fez isso, na verdade. Você tem uma noção, hoje no Ministério houve uma inversão. Até 5 anos atrás, o número de pedidos de novas faculdades era gigante. Agora parou. Você tem uma noção, a última vez que eu estive em Brasília, não tinha nenhum processo tramitando para o Nordeste de novas faculdades. Parou realmente ali. E o que está acontecendo são as grandes faculdades absorverem as pequenas, que é um outro processo. Então, na verdade, eu acho que a nível público e privado. A nível privado tem que puxar mais pela iniciativa, pelas instituições privadas. O governo tem a obrigação de fazer isso para subir o nível das instituições.
E a nível público também. Obrigatoriamente a nível público tem que ser feito e com urgência gigante, eu acho. Muito bem, estamos conversando com a empresária, professora e diretora da Faculdade Santa Maria, Ana Goldfarb. Vamos a Geraldo Andrade, direto da cidade de Uiraúna, com informações da região. Boa noite, Geraldo. Com o tenente coronel José Romildo e o capitão Eugênio aqui da 4ª Companhia da Polícia Militar, no tocante à insegurança que está sendo presenciada em Uiraúna, mediante alguns arrombamentos em lojas comerciais e também assaltos. E também a população está muito preocupada com tudo isso, e hoje os vereadores representantes do povo vão discutir uma estratégia e encontrar uma solução para coibir ou diminuir esses acontecimentos aqui na cidade de Uiraúna, importante a segurança pública. Os estudos da Capivara FM estão nas aulas para a TV Diário do Sertão, informou Geraldo Andrade, repórter que prepara a notícia. Ok, muito obrigado pelas informações, Geraldo Andrade, direto da região de Uiraúna. Vamos para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais alguns questionamentos também, com o nosso jogo rápido com a professora e empresária Ana Goldfarb. Só lembrando que, agradecendo também ao nosso amigo Eutim Rodrigues, do Blog do Furão, que retransmite o programa Interview, e anunciar que dia 3 do próximo mês, 3 de maio, tem um novo programa que vai estrear aqui na TV Diário do Sertão, que daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes. Esse jogo aqui é domingo, né? Tem Souza e 13 no Marizão, transmissão ao vivo da TV Diário do Sertão. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais Ana Goldfarb no programa Interview. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe, que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico.
RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o programa Interview para a sua TV Diário do Sertão. Momentos finais, essa conversa muito boa, muito legal com a empresária e professora Ana Goldfarb. Ana, infelizmente somos escravos do tempo, nosso tempo tá acabando aí, mas vou dar tempo fazendo um jogo rápido com você. Eu faço uma menção a alguma coisa ou a alguém, você diz o que vem à sua cabeça. Ok. Cajazeiras. Grande paixão. Faculdade Santa Maria. Minha vida profissional. Família. Tudo. Uma lembrança de infância. Meus animais. Um Meus específico. animais. Meus cachorros. Nome. Dunga, Belinha. Ainda cria algum animal? Crio 24 cachorros. Em casa? Espalhados. 24 cachorros? Eu tenho em casa, tenho na faculdade, que eu peguei na rua, na faculdade e tenho na minha chácara também. Isso não é nem normal, né? Mas pretendo, eu aproveito, fiquei curioso, pretendo abrir alguma futuramente Não, algum não, projeto ligado não. ao animal? Não, eu pretendo, na verdade, porque a gente vai inaugurar agora o laboratório de técnica cirúrgica da faculdade e eu pretendo me juntar com alguns veterinários para a gente começar a fazer a castração das cadelas que ficam soltas aqui em Cajazeiras, fazer lá dentro da faculdade. Muito bem. Arrependimento, tem algum? Do que eu deixei de fazer na minha vida. Por exemplo? Simples assim. Engraçado. Não, de coisas que eu deveria ter feito uma época da minha vida e não fiz. Queria ter alguma outra formação acadêmica? Não. Por exemplo, eu morei fora no país muito cedo. Eu saí do país, era muito nova, morei um ano fora. E até hoje me penso que talvez eu deveria ter saído para ficar um pouco, depois disso, ter ficado um tempo fora, ter feito uma pós-graduação fora. Mas qualquer arrependimento que eu venha ter é sempre daquilo que eu não deixei de fazer. O que eu fiz, que eu errei, errei. Assumo que errei, ponto. Mas eu sempre me arrependo do que eu não tentei fazer. Ana Goldfarb tem medo de Perdas. amplo? Não, perda, não. Nada material pra mim. Graças a Deus, dinheiro eu coloco sempre no lugar dele. Ele tá ali, eu mando nele e acabou, ponto. Nada de ver minha vida. Mas de perder pessoas. Eu perdi meu pai, perdi agora uma tia. E isso é uma coisa que eu não elaboro bem na minha vida. Perda é uma coisa que realmente me afeta a vida. Simples assim. Adotaria mais algum filho? Não. Por quê? Porque eu acho que a responsabilidade é tão gigante que se eu tiver o limite de cuidar de dois, eu vou me sentir muito realizada de continuar cuidando dos dois. Qual a lição mais importante que você tenta passar para os seus filhos? Serem humanos, entenderem que caixão não tem gaveta e que Deus deu uma vida a gente e a gente tem que honrar ela diariamente. Só. O time de coração já está estampado aí, né? Meu São Paulo. Um sonho. Poder implantar essa indústria farmacêutica e colocar Cajazeiras com visibilidade nacional. E não falo em nenhum ego político, porque não quero ser, não tenho a preocupação de ser aceita ou não aceita por quem quer que seja na minha vida. Eu nunca tive essa preocupação e não tenho até hoje. É uma questão mesmo por achar que pode ser muito bom para a minha região. Cajazeiras me deu tudo que eu tenho. E acho que se a gente conseguisse colocar Cajazeiras a nível nacional, eu honraria muito a cidade de Cajazeiras. O que você não perdoaria? Ser enganada. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa, o que você faria? Mudar em mim ou nos outros? No mundo, em Cajazeiras, na Paraíba? Se eu pudesse ensinar alguma coisa, eu ensinaria as pessoas a perdoar. Eu noto que perdoar é uma coisa que a gente tem que aprender de criança. Eu vejo isso pela minha vida, assim. Eu não tenho 5 pessoas, dedos das mãos, que eu possa dizer que eu tenho raiva hoje na minha vida.
Então, eu conto 2 pessoas na minha vida inteira. Então isso é porque passa por um processo de perdão. Você perdoa o próximo, você perdoa a si mesmo e a vida caminha. Não fica entravada por aquele monte de sentimento que terminam que perturbam a vida das pessoas tanto. E eu noto que isso é uma grande dificuldade de muita gente estar em minha volta. Eu falo, deixa isso pra lá, vira a página, perdoa, vira a página. Mas eu vejo que é uma grande dificuldade e acho que se tivesse mais perdão, as pessoas conviveriam melhor com as diferenças e facilitariam a vida das pessoas. Um livro. Um livro, Uma Noite em Paris. Autor. Não lembro agora. Mas o livro de cabeceira que eu acho que todo mundo tem que ter é, na verdade, a Bíblia. Eu tenho o meu livro de orações judeus, vocês têm a Bíblia e acho que é esse livro que tem que estar lá mesmo, não tem pra onde correr. Uma música. Deixa eu ver uma Aquela atual, né? Pra eu não música pegar uma de 100 anos, já perguntou a minha idade, você pega uma daquela dupla sertaneja agora. Pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser... Parei de cantar. Jorge Mateus. Eu fiquei curioso para ver você rezando aí alguma Não. do Torá, né? Não. Alguma prece. Então não ficou curioso esperando. Vou ficar devendo Pra essa próxima, Cajazeiras, vou ficar devendo essa Cajazeiras. 3 palavras que qualificariam Ana Goldfarb. Eu sou de verdade. Me acho confiável e sou muito determinada naquilo que quero. Ana, foi um prazer imenso conversar com você aqui no Obrigada, programa Interview. Obrigada, o prazer foi todo meu. Você volta a trazer. Obrigada, Peterson. O prazer foi todo meu. Fernando Inácio, a gente está com dificuldade, a internet está horrível em Cajazeiras, essa é a realidade. A gente conseguiu aqui captar uma mensagem, um abraço muito carinhoso do ator Fernando Inácio, que manda um abração enorme para você. Obrigada, meu amor. Obrigada. Abração, sucesso. Um beijo para Cajazeiras. Muito bem, conversamos com a empresária e professora Ana Goldfarb no programa Interview de hoje. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e amanhã às 6 horas estou aqui de volta com mais um programa Interview pela TV Diário do Sertão. Até lá.